Sexta-feira, 13 de setembro de 2024, e nada melhor do que uma sexta-feira 13 do que trazer a crítica do primeiro Sexta-feira 13 aqui pro canal. Na sinopse, em 1958, dois adolescentes, dois monitores do campo Crystal Lake acabam fugindo para fazer algumas gracinhas e o jovem Jason vai de arrasta pra cima. E aí o acampamento Crystal Lake é fechado durante muitos anos e fica aquela sensação, aquele rumor de que lá é um lugar amaldiçoado, lá é um lugar que não se pode mexer porque tem algo sinistro no ar. Há uma tentativa, algumas tentativas na verdade, de reabrirem o campo Crystal Lake, mas sempre tem algum assassinato, alguma coisa que acaba impedindo do acampamento ser aberto. É uma mitologia muito simples, mas muito interessante. E aí é claro que em 1980 eles tentam novamente reabrir o acampamento, dessa vez se passando nos dias atuais daquela época, né, 1980, com um grupo agora de jovens monitores. Já também temos uma pessoa, na teoria um adulto responsável, tomando conta deles. E obviamente dá problema, porque não tem jeito, anoitece e algo sinistro no ar acontece e as pessoas vão de arrasta pra cima novamente, porque tem algo sinistro no ar acontecendo. É muito interessante esse filme mesmo, porque nós temos, claro, inúmeros clichês que, por incrível que pareça, na época não eram clichês, porque foram inventados nos anos 80. Com o Jason, com o Freddy Krueger, com todos esses aí, eles inventaram todos esses clichês que agora são clichês, mas quando foi a origem dos filmes não eram. Por exemplo, uma coisa que eu gostei bastante desse daqui é a visão em primeira pessoa do assassino. A gente não sabe quem que é, porque lembrando, não é o Sexta-feira 13 que ficou popularmente conhecido na cultura pop. É o primeiro Sexta-feira 13 e ninguém sabia muito da história. E eu também não vou contar a história para vocês inteiramente, porque sim, tem algumas reviravoltas muito interessantes. Por mais incrível que possa parecer, tem. Agora vamos lá. A visão em primeira pessoa é muito interessante porque a gente se sente fazendo aquelas ações, porque a gente está vendo o que a pessoa que está causando a dor para o outro está fazendo, e também a câmera em primeira pessoa do que está sofrendo toda a punição. Então temos esses dois lados, o que é interessante. Agora, vamos lá, vamos ser muito honesto. É cara de filme de baixo orçamento, é nítido, é visível isso, dá pra ver que eles tinham um roteirozinho mais ou menos, que é o caso desse aqui, é interessante, mas é mais ou menos, e eles alugaram um sítio, uma chácara e fizeram um filme, é basicamente isso, uma ou duas cenas numa cidade completamente deserta. E é isso, por quê? Porque é um filme de baixo orçamento que eles tinham que se virar da melhor maneira que podiam. E olha que interessante, se viraram da melhor maneira que podiam, porque sim, é interessante, tem umas reviravoltas interessantes e o mais legal, o roteiro, claro, o roteiro é muito simples, muito simplificado mesmo. Ele tenta jogar que é uma pessoa específica que está causando aqueles acidentes e na verdade a gente se surpreende. Eu não vou entrar em detalhes, assista Sexta-feira 13, é interessante, claro, na visão de você saber que é um filme de baixo orçamento. Outro ponto que também é muito importante, é um filme dos anos 80, então a pegada dele é diferente, ele é mais cadenciado, leva muito mais tempo para as coisas acontecerem. Então, se você está acostumado com um filme mais ágil, vai mais na manha, principalmente com esse primeiro aqui, porque demora para engrenar. Ele chega a ser maçante em alguns momentos, mas ó, em relação a maquiagem e efeitos, são bem feitos sim já para aquela época. Tem muita coisa interessante. Alguns ângulos e cortes de câmera funcionam de um jeito muito bom. Algumas edições funcionam bem, principalmente para aquelas cenas em que o assassino está indo atrás e depois que ele executa o trabalho, de um jeito que é filmado, fica legal. Simplificado, mas fica legal. Trilha sonora também é bem interessante, já característica da franquia Sexta-feira 13, que se tornou, claro, uma franquia
depois desse daqui, mas ela já mostra pitadas do que podem ser. Sim, esse aqui ele é basicamente uma base do que viria para o futuro, mas tem muita coisa que foi desenvolvida, aprimorada e melhorada nos próximos filmes que eventualmente terão crítica aqui no canal. Você assistiu Sexta-feira 13, o primeiro lá de 1980? O que você achou do filme? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido o vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau e até a próxima.